bom estarmos juntos nesta manhã, certo? É muito bom estarmos juntos, é muito bom podermos nos reunir para louvar, para engrandecer o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda a nossa gratidão, aquele que tem operado e continua a operar milagres. Este domingo iniciamos uma sequência de cultos, de celebrações, em que queremos ter em mente que há 90 anos atrás o Senhor confirmou uma igreja aqui neste lugar, no Torviscal, e nós celebramos isso com muita alegria, com tudo o que isso significa, e nós vamos ser ao longo deste mês também recordados da história, porque a história também nos remete para tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar a fazer. E 90 anos depois, aliás, vamos perceber que a história tem mais do que 90 anos, mas como igreja formalmente organizada há 90 anos, e percebemos que 90 anos depois o Senhor é o mesmo, as suas bênçãos também, e nós somos alvo dessa sua intervenção e somos muito gratos por isso, muito gratos por isso. E eu estou mesmo convicto que ao longo deste mês, olhando e lembrando muito daquilo que o Senhor fez, não vamos conseguir lembrar tudo, mas muito daquilo que o Senhor fez ao longo deste tempo, teremos com certeza razões para o celebrar com toda a alegria e razões para glorificar o seu nome, porque tudo é para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Saudar a todos os que nos visitam, alguns pela primeira vez, é bom termos cá quem ainda não tinha estado. A Nicole veio dos Açores, da Ilha Terceira, é tão bom isto. Nós temos sempre esta boa ligação com a Ilha Terceira, então Nicole, é muito bom ter-te cá também, vinda de mais longe, embora agora temporariamente por aqui. Mas a todos os que nos visitam, deixar um forte abraço e o desejo que o Senhor continue a abençoar as vossas vidas, a cuidar e a derramar a sua presença sobre a vida de cada um de vós. E sempre queremos e desejamos celebrar a vida daqueles que o Senhor vai abençoando com mais um ano de vida, e esta semana tivemos alguns aniversariantes, o Joel, o Geraldo, o nosso irmão Carlos Abalada, o Benjamin, creio que estou a mencionar, e o Lucas também. Nenhum deles está hoje, para nós pedimos para eles ficarem de pé para os recordar e para vermos as suas caras, mas agora estamos numa fase em que alguns irmãos chegam-se ao pé de mim e perguntam: olha, quem é este nome? Pois está um bom problema que nós temos, é que agora já há nomes que a gente não sabe quem é, então temos que andar a explicar. Olha, é filho de, marido de, esposa de, então às vezes já temos dificuldade em reconhecer, mas tudo nomes que são vidas, e mais do que vidas são alvo do amor e do cuidado do nosso Pai, e que foram abençoados com mais um ano de vida, e por isso nós nos alegramos no Senhor com as suas vidas. Amados, queria só pedir que usassem o boletim, está lá no último banco como habitualmente, embora só tenha chegado hoje, ele é-nos útil para ir acompanhando algumas atividades da Igreja ao longo deste mês. Só duas informações breves, dar conta de dois aspectos muito práticos daquilo que foram as nossas intervenções nos últimos meses no que diz respeito a ofertas. Nós terminámos o nosso recolha de ofertas para a ajuda no Rio Grande do Sul, no Brasil. Vamos enviar o valor para a Convenção. Até este momento, a Convenção Batista Portuguesa já enviou para o Brasil 8.000 euros para a ajuda, e continuamos a reunir esse valor. Nós, embora agora não tenhamos ali o lugar para colocar a oferta, os irmãos estão sempre à vontade, falando com os nossos tesoureiros, de poder direcionar uma dessas ofertas para esse objetivo. E então nós teremos também agora esta semana a enviar o nosso valor. Nós vamos completar o valor que foi levantado, e na direção da Igreja foi unânime acertar o valor para 500 euros. Vamos enviar 500 euros para a ajuda para este propósito. E dizer uma coisa que na altura não mencionei, mas que eu creio que é importante. No mês passado tivemos a fazer do mesmo modo levantamento de oferta para São Tomé e Príncipe. Amados, entre a oferta que levantamos aqui, as ofertas dos cultos de jovens, as ofertas da escola bíblica dominical, das classes das crianças, o café missionário, cada vez que os irmãos tomam café é integralmente para missões, e mais um pequenino cheirinho do nosso fundo de missões, nós levamos para o apoio lá em São Tomé 1.100 euros, que foram muito úteis. Num mês em que nós levantámos a nossa oferta de missões mundiais, de mais de 600 euros. Ou seja,
pela graça de Deus, o Senhor tem sido realmente muito bom e fiel e tem-nos usado para investir em missões e nós somos gratos por isso. E, portanto, eu queria muito partilhar essa informação com os irmãos e agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor está a fazer e vai continuar a fazer. Próximo domingo vamos ter um tempo muito especial e, portanto, a perspectiva é que, obviamente, o espaço vai ser pequeno e esse é um bom problema, mas nós vamos ter no próximo domingo connosco a Banda Filarmónica do Turviscal e isso vai ser um tempo muito, muito especial e eu queria muito desafiar os irmãos a poderem estar, convidar amigos. Vai ser um tempo muito especial para partilharmos a palavra com aqueles que vão estar connosco e podermos beneficiar do ponto de vista musical da intervenção deles. Portanto, isto aqui vai ser assim um bocadinho caótico, um bom caos, não é? Portanto, teremos aqui à frente mais de 50, 60 músicos, não sabemos ainda o número exato, vai ser um bom caos, mas queremos muito ter esta oportunidade para partilhar o Evangelho e para celebrarmos a Deus. E, portanto, queria desafiar os irmãos a poderem estar, convidar amigos e familiares para esse dia, vai ser um tempo muito bom. E nós vamos precisar de algumas ajudas, precisamos de algumas ajudas para providenciar o almoço para os elementos da banda, então vamos precisar de acompanhamentos e sobremesas. Eu peço, por favor, que mandem uma mensagem para a Sílvia, a dizer o que é que podem trazer, e vamos precisar na sexta-feira à noite, fim da tarde, de mão de obra pesada, gente da pesada para carregar instrumentos. Vamos ter que trazer os instrumentos todos para cá, então vamos ter que andar a transportá-los. Então, fim do dia, vamos ter que também dar aqui um jeito aos bancos, pôr aqui as cadeiras. Vai ser um caos, como eu estava a dizer, mas um santo caos. Então, durante a semana nós vamos partilhando no grupo do WhatsApp algumas das informações, mas por favor reservem também algum tempo para nos ajudar e por favor partilhem depois com a Sílvia aquilo que possam ajudar no que diz respeito à ajuda para o almoço dos músicos da banda. A EBD tem um momento especial, entretanto chegou a nossa aluna e o irmão Carlos tem um momento para abençoar e para celebrarmos a vida de uma das nossas alunas. Ok, obrigado. Então, nós, como de costume, sempre que um aluno da escola dominical passa de classe, e agora na escola pública há muitas passagens, matrículas noutras classes. Então, eu gostaria de chamar a Giovana Cruz, ela já está connosco, não está? Ela pode vir aqui à frente, a Giovana, porque ela, a partir de hoje, vai deixar a classe das crianças e vai passar a frequentar a classe dos júniores. Giovana. Parabéns à Giovana. Tem aqui o seu certificado de passagem de classe. Nem todas as escolas, mesmo as públicas, entregam coisas assim como nós. Portanto, vejam e então apelar para que todos os meninos e meninas venham à nossa EBD às 10 horas em cada domingo. Obrigado, Giovana. A igreja está a crescer, temos que acrescentar os que estão para chegar, não é? E estamos muito felizes por isso, e este crescimento de facto tão saudável dá-nos muita alegria e celebramos isso também, a forma como eles vão crescendo e vão também passando de classe e o Senhor vai tocando as suas vidas. Celebramos isso com muita alegria. Nós vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao pastor António Silva, por favor, que venha aqui à frente e nos dirija numa palavra de oração. Nós temos muitas razões para nos dirigirmos ao Senhor, em gratidão, em gratidão porque as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós são por demais, não é? Quando pensamos de história, eu confesso-vos que na nossa história de proximidade com a igreja aqui do Turviscal, o pastor António Silva tem um lugar muito especial, porque é uma história muito bonita que o Senhor tem feito na sua vida e através da sua vida e que nós, enquanto igreja, temos sido abençoados e, portanto, ele representa muito dessa bênção que o Senhor tem trazido
sobre nós, como tantos outros de vós também. Mas eu queria pedir ao pastor António que possa orar, pedindo a bênção de Deus para nós, para as nossas vidas, que acima de tudo, Jesus possa ser realmente tudo em cada um de nós. Ele e nada mais, Ele e nada mais. Ele possa ser tudo e que nós possamos a cada dia caminhar com Jesus até que o Pai decida que Ele volte, e nesse dia vai ser uma festa, porque no dia em que Jesus Cristo voltar vai ser realmente um dia de muita e grande e única e extraordinária celebração, e nós queremos muito celebrar esse dia juntos. Então eu vou pedir ao pastor António que nos dirija em oração, pedindo a sua bênção para as nossas vidas. Bom, ao sentir-me assim tão importante, eu nem sei o que é que ia dizer, não é? Obrigado, pastor Paulo. Vamos orar? Bom dia. Antes de mais, bom dia para todos. A semana foi boa? Foi? Graças a Deus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a certa altura, meu Pai, olhaste para nós. Através do Teu Santo Espírito, tocaste nos nossos corações, tocaste nas nossas almas, Senhor. Fizeste-nos perceber que andávamos afastados de Ti, que éramos inimigos Teus, mas que, na verdade, Tu sempre nos amaste, Tu sempre foste o nosso grande amigo, o nosso maior amigo. Muito obrigado, Senhor. E nessa altura nós percebemos que tínhamos que fazer uma entrega a Ti, Senhor, para que pudéssemos começar a viver uma vida de total dependência de Ti, em total comunhão contigo, meu Pai. E estamos aqui hoje reunidos, Senhor. Dou-te graças pela Tua igreja neste lugar, dou-te graças pela Tua igreja em todos os lugares, em todo o mundo. Dou-te graças, Senhor, por todos aqueles que neste dia acreditam e acreditam cada vez mais que um dia vão morar contigo na glória. Nós pertencemos a esse grupo, Senhor, e é muito bom, é maravilhoso. E naquele dia, Senhor, vai ser um dia de grande festa, de festa como nós nunca vimos, nós nunca tivemos, uma festa que nos vai deslumbrar de uma forma que nós nem imaginamos, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo Teu povo aqui presente, obrigado por todos os irmãos que nesta semana, olhando para Ti, puderam dar-te graças, meu Pai querido, pela forma como Tu abençoaste. Também aqueles que choraram, aqueles que passaram algumas dificuldades, meu Deus, mas que contigo, na Tua fé, na fé em Ti e com a Tua força, a Tua coragem e o Teu ânimo, conseguiram superar, conseguiram ultrapassar e conseguiram voltar a sorrir. Muito obrigado, Pai querido. Obrigado pelos irmãos que nos amam. Obrigado por este amor tão grande que nós sentimos da parte de cada um. Quero orar neste momento pelos Teus filhos e filhas que estão doentes. Senhor, Tu és o Deus que cura, Senhor. Tu és o Deus que liberta de toda a enfermidade. Basta, Senhor, uma palavra Tua. Basta Tu decidires, Senhor. E toda a doença, ela será completamente erradicada. Pai Santo, muito obrigado. E quero-te pedir, Senhor, por aqueles que estão angustiados, que estão em sofrimento, meu Pai, que sejas com eles, que lhes dês vitória e que eles possam sentir a Tua grande bênção nas suas vidas. Muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amados, este tempo, não se sentem porque nós vamos continuar o tempo de louvor, só queria dizer que celebramos 90 anos de milagres, Deus tem feito milagres ao longo destes 90 anos, não tem? E Ele vai continuar a fazer. Nós olhamos para a vida do pastor António e vemos um milagre a andar, não é? Ele é um milagre andante. Mas, amados, eu olho para cada um de vós e cada um de vós é um milagre de Deus. Cada um de vós é um milagre de Deus. Só mesmo pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor, é possível. E se os irmãos acham que há problemas difíceis na vossa vida, difíceis de ultrapassar e que às vezes nos desanimam, então eu convido para falarem com o pastor António Silva, que ele tem muita coisa para vos dizer e para vos ensinar sobre essa matéria. E certamente serão abençoados pelo seu testemunho e pela sua experiência. Mas isto também nos dá muitas razões para louvar o nosso Deus. Este que é um Deus de milagres. Amados, se isto é mesmo só um desafio ao nosso coração, se hoje for a última oportunidade que nós temos para, enquanto igreja aqui na terra, louvar o nosso Deus, eu espero que isso seja razão para louvá-lo com todo o entusiasmo, está bem?
porque se for a última vez aqui, a próxima vai ser no céu, então aí o entusiasmo não tem limites. Mas se esta é a última, vamos fazê-lo com todo o entusiasmo. Então o desafio é esse, é lembrando que Deus é um Deus de milagres, vamos celebrá-lo como Ele merece ser celebrado, com toda a alegria e entusiasmo dos nossos corações, e vamos fazê-lo agora juntos. Eu vou pedir ao grupo de louvor que nos possa dirigir. Bom dia, igreja. Depois de tudo isso que o pastor falou, eu acho que eu já não preciso mais falar nada, porque foi dito tudo que realmente é necessário falar, né? Nós estamos aqui vivendo, celebrando esse mês de 90 anos, e é um privilégio poder fazer parte dessa história dessa igreja. Há 5 anos atrás, nós estávamos nessa igreja, num dia de festa da igreja, e dizer, irmãos, que durante esses 5 anos nós temos sido muito abençoados por Deus nesse lugar. Essa igreja tem sido a nossa família aqui em Portugal. Então, assim, eu louvo a Deus por poder criar minha filha aqui. Eu louvo a Deus por poder partilhar com os irmãos coisas maravilhosas. Eu louvo a Deus pela vida do pastor e da família dele, que é uma família que eu amo muito. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são bênçãos. E que a gente possa permanecer aqui, se Jesus não voltar, que a gente possa louvar a Deus por mais 50, 60, eu acredito que não vamos chegar a isso, porque o Senhor volta antes, em nome de Jesus, Maranata. Mas vamos celebrar a Deus por esses 90 anos e agradecer por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E antes disso, irmãos, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 9. E eu vou pedir para que a igreja toda leia em uma só voz, de forma bem forte e bem bonita. Nós vamos recitar esse versículo. Amém? Vamos lá? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Amém. Esse Deus que nós vamos louvar agora. E sabe por que nós estamos aqui? Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que crê nesse Filho de Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. E nós somos salvos pela graça, e é isso que nós vamos cantar agora. Pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus, nos amou com amor e constrange, nos amou com amor e liberta, nos amou com amor, é mais forte o seu amor, nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável, grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem prestar louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço, seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta,
nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Amém. E é nesse clima de alegria, de festa, que nós vamos continuar, irmãos, e vamos trazer os nossos dízimos e ofertas ao altar do Senhor. E nós vamos cantar um hino que fala a bondade de Deus. Vai ser o hino do mês. Nós vamos cantar aqui sobre a bondade do Senhor. Então, os irmãos podem fazê-lo, cantar esse hino trazendo os seus dízimos e ofertas, porque o Senhor tem sido muito bom conosco, muito generoso. E você que nos visita, se você não se sinta constrangido em fazê-lo nesse momento, nós fazemos como um ato de adoração e gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Amém? És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias
a ti, Deus. Senhor, nesta manhã te queremos agradecer muito porque podemos juntar-nos aqui e podemos cantar com toda a certeza que tu és fiel em todo o tempo, Pai, que tu és bom em todo o tempo, Senhor. Te agradecemos porque podemos reunir-nos aqui em liberdade para louvar, para adorar o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque podemos entregar estes dízimos e estas ofertas que são também uma prova da Tua fidelidade para connosco, Senhor. Te pedimos que nos uses e que nos guies como tens guiado até aqui para que as utilizemos de acordo com a Tua vontade, Pai. Te pedimos que sejas com o resto deste culto, Pai, também com o momento de ceia, Senhor, que possa ser também um momento de adoração a Ti e de gratidão pelo sacrifício que Tu fizeste na cruz, Senhor, ao morrer por nós, Pai. Te pedimos que sejas também com a pregação, Senhor, que sejas com o pastor, que vai transmitir a Tua palavra, Senhor. E te pedimos que quando chegarmos às nossas casas, Pai, possas continuar a abençoar as nossas vidas e possamos continuar a louvar-te, a adorar-te e a engrandecer-te com todas as nossas ações, Senhor. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas eu sou do tempo em que me sentava junto à soleira da porta da casa do meu avô, lá em Góis, no lugar da Monteira, e o meu avô, que nasceu em 1900, me contava histórias. Ele foi marinheiro durante muito tempo e eu me deliciava a ouvir as histórias de como ele, durante anos, andou em barcos. Ele tinha o pior trabalho que havia num barco daquela época, era o fogueiro, ou seja, era quem carregava o carvão para dentro das caldeiras para o barco andar, porque eram barcos a vapor. E isso era, de facto, um trabalho incrível e desgastante. Eu gosto da ideia dos avós a contarem histórias. E, portanto, eu pensei que para celebrar 90 anos da nossa igreja seria muito interessante termos um avô, isto é um elogio ao irmão Carlos Viegas, porque já é avô, termos um avô a contar-nos uma história. Então, o avô Carlos vai nos contar durante os próximos, e mais 3 domingos, durante 4 domingos, vai nos contar a história. Uma história que eu estou certo que nos vai abençoar. Porque quando nós lembramos a história, nós lembramos como Deus realmente é muito bom, como Ele agiu, como Ele tem propósitos que vão além daquilo que nós entendemos. Então, vai haver muito pouca imagem. A intenção é mesmo esta. O avô Carlos vai-nos contar uma história, está bem? Ele vai contar hoje a primeira parte e eu, obviamente, desafio a todos aqueles que quiserem ouvir as outras partes a estarem todos os próximos 3 domingos connosco, porque senão vão perder parte da história. Irmão Carlos, por favor. Eu vou precisar de um apoiozinho aqui. Sabem porquê? Os irmãos hoje não vão almoçar. Vão encher a barriga da história. Ora, então, depois do desafio que o pastor lançou de contar a história da igreja, aquilo que eu sei e aquilo que eu procurei, não é? Eu decidi repartir nos 4 domingos e em 4 períodos bem distintos. O primeiro período de 1926 até 34, até a organização da igreja, até julho de 34, depois de 34 a 64, de 64 a 94 e de 94 a 2024. É lógico. E assim, nestes 4 domingos, nestes 4 episódios da história, nós vamos abrir a janela em cada domingo que nos vai deixar ver algumas das passagens daquilo que foi o início do trabalho aqui no Troviscal. Então, a primeira fase, 1926 a 1934. A implantação da República, que tinha acontecido a 5 de outubro de 1910, ocorrera há pouco mais de 15 anos atrás. O regime republicano trouxe consigo grandes mudanças e novas leis, das quais destaco funerais e casamentos civis. Estas leis
chocavam com a prática e a tradição da Igreja Católica, que até então era quem punha e dispunha numa conjugação com a monarquia muito evidente. O Troviscal, desde há muitos anos, era o berço de pessoas com ideias liberais e republicanas. E é assim que, em 1922, ao participar num funeral civil, a banda do Troviscal enfrenta o garrote da excomunhão, a interdição por parte das autoridades religiosas católicas, impedindo-a assim de participar em festas, romarias, casamentos, funerais e outras atividades de cariz religioso. Os irmãos vão perguntar, mas porquê tudo isto? Isto é apenas o enquadramento daquilo que virá a seguir. O rastilho estava lançado e o que se passou a seguir é bem conhecido dos troviscalenses, ficando bem patente uma grande divisão, mas sobretudo um apoio maioritário da população à sua banda. Apoio este também manifestado por gradas figuras republicanas do Conselho, da região, de Coimbra, do Porto e até de Lisboa. Eu vou ler pequenos textos que tenho aqui, este livro, publicado pelo Dr. Silas Granjo. Dissemos que a banda enfrentou a excomunhão. Então, por um decreto canónico de 18 de novembro de 1922, foi lançado o interdito à banda do Troviscal, tendo em vista, e depois vem uma série de, assinado pelo Bispo de Coimbra, Dom Manuel. Esta interdição, que durou cerca de 17 anos, não é? Cerca de 17 anos, depois foi porque houve um reordenamento religioso católico e então a jurisdição do Troviscal passou para Aveiro e então Dom Evangelista Vidal pôde assinar a 7 de setembro de 1939, portanto já a Igreja estava organizada, um decreto onde estatuía, satisfeitas as exigências canónicas, temos a satisfação de levantar um interdito que pesava sobre a banda do Troviscal. É, pois, neste contexto que em junho de 1926 as boas novas do Evangelho chegam a terras do Troviscal, mais precisamente à povoação da Póvoa do Forno, trazida por um casal, Manuel Marques e Maria Joana Marques, ele de Amoreira da Gândara e ela da Póvoa do Forno, que no início da década de 20 tinham emigrado para os Estados Unidos. Ali ouviram falar do Evangelho e se converteram a Jesus. E temos uma foto deste casal. Os meios técnicos vão disponibilizar esta foto. Este casal de mais idade, com os seus 3 filhos e já 2 noras. Eu julgo que estes aqui que nós encontramos à nossa esquerda, que esta senhora parece que tem uns olhos assim um pouco chinesinhos, não é? Asiática. Eu julgo que é este filho deste casal que foi mais tarde missionário com a sua esposa nas Filipinas. Do testemunho dado, esta fotografia foi nos 50 anos de casados de Joana Marques e Manuel Marques.
Do testemunho dado junto a familiares e amigos do Troviscal e da freguesia e das freguesias vizinhas, a aceitação das boas novas é grande e logo se gera um movimento para o início do trabalho evangélico. Joana Marques, com os conhecimentos que tinha, ela pertencia nos Estados Unidos à Igreja Batista de Cambridge, igreja envolvida em missões. Então, rapidamente estabeleceu contactos com um missionário brasileiro enviado para Portugal pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, João Jorge de Oliveira, que vem ao Troviscal durante alguns dias pregar a mensagem na Assembleia Republicana do Troviscal, com casa totalmente cheia. Desculpem lá, mas eu ainda não preciso da água. Casa totalmente cheia. No livro A História dos Batistas em Portugal, nós encontramos, a convite de Joana Marques, João Jorge vai pela primeira vez pregar em Troviscal a 12 de outubro de 1926, levando consigo Araújo. Mais tarde nós vamos ver quem era este Araújo. Houve muitas decisões e a partir daí se estabelece a missão batista do Troviscal, que fica sobre a responsabilidade do evangelista Delfim Gonçalves Vieira, entre 1926 e 1930, que de 15 em 15 dias vinha de comboio do Porto para Oliveira do Bairro e depois de autocarro para o Troviscal. Não é nada disso. Vinha a pé para o Troviscal. Este relatório que está aqui, que já foi depois passado à máquina, a computador, era um relatório datado era do Porto, porque ele vivia no Porto, mas 19 de 11 de 1927, era um relatório que ele fez à Igreja de Cambridge, onde estava Joana Marques e que também apoiava aqui o trabalho. E ele dizia assim, só uns breves relances nesta janela que nós abrimos. Foto da vinda de Oliveira do Bairro a pé, a caminho do Troviscal, numa manhã de sol bem quente, bem escaldante. É o que está aqui. E ele ainda dizia, queremos muito justamente nos alegrar com estas notícias deste relatório muito grande, que este trabalho, filho também vosso, queremos um dia se torne em igreja. Portanto, os cultos eram realizados num salão cedido pelo irmão Manuel dos Santos Benavente, na Póvoa do Forno, que era cunhado de Joana Marques. Depois, por meio ano, reuniram-se, passado depois, talvez um ano e tal, reuniram-se numa grande adega com lugar para, diz-nos aqui o relatório, para 400 pessoas, mas só conseguiam sentar 200. Voltando de novo, passado esse meio ano, para o salão inicial. Durante este tempo, nós podemos encontrar neste livro de Leocádia Pato, Rios de Memória, podemos encontrar alguns textos que dizem já vinha, desculpem lá, mas tenho que limpar aqui a lágrima no canto do olho. Já vinha a narrativa de mais um desafio. Aquilo estava-se a tornar um desaforo. Aquele caso pesava-lhe e não
convinha mantê-lo muito mais tempo, houvesse em vista como o Troviscal estava sendo minado pelos protestantes. Mais à frente, diz assim: aquela situação não satisfazia nenhuma das partes, pois se no Troviscal era o desconforto espiritual, no bispado era prejuízo de toda a ordem, pelo barulho que se fazia de norte a sul no país e pela perda de muitos fiéis que já estavam militando nas hostes evangélicas. A Igreja de Cambridge e o casal Marques apoiavam com alguns recursos financeiros. Devemos salientar que anos mais tarde, um filho deste casal foi missionário nas Filipinas, como há pouco já tinha referido. Recordámos há pouco que tudo isto se passou entre 1926 e 1930. Estamos agora no final do ano de 1930 e após uma reorganização das estruturas evangélicas nacionais e da cooperação internacional, a Missão Batista do Troviscal fica sob a responsabilidade da primeira Igreja Batista do Porto, mais conhecida como o Tabernáculo Batista, e particularmente do evangelista Armindo Godinho Moreira, que pouco tempo depois deixa o Porto e veio viver para o Troviscal com sua esposa e 2 filhas, substituindo assim o primeiro evangelista que aqui tinha estado. A este propósito, na história dos batistas, aqui temos a Missão Batista do Troviscal, foi entregue à primeira Igreja do Porto. E o semeador batista dessa altura, que já existia semeador, era o número 49, se o semeador hoje continuasse a ser editado, ele é editado online, não é? Mas o número já seria 1000 e não sei quantos, 1000 e muitos. Este era o número 49, datado de 15 de dezembro de 1930. E dizia-nos o seguinte, numa notícia que trazia do Troviscal: nesta já célebre freguesia, onde o Evangelho tem sido anunciado sem nenhuma coação da parte das hostes romanas, mercê da influência liberal preponderante que domina quase por completo o sentimento do povo, os cultos têm sido muito concorridos. Do Porto ali vai quinzenalmente o evangelista, mas os irmãos costumam reunir-se nos demais domingos para louvar ao Senhor. Reuniões que têm sido dirigidas pelos irmãos José dos Santos Barreiro e António José da Mota. Também a irmã Maria Rosa Benavente tomou o compromisso de dirigir uma classe de crianças, primeira professora da EBD. Dentro, em breve, o lugar será visitado, eu estou a ler alguns textos só, será visitado pelo pastor Maurício, e então tudo se regularizará de harmonia com o ensino da palavra. Os irmãos troviscalenses tomaram já o compromisso de alugar casa de oração de culto e estão esperançados de custearem as despesas das viagens do evangelista. É tesoureiro o dedicado irmão Manuel José Casal. O trabalho estava em desenvolvimento. Deixou o Salão da Póvoa de Forno e as instalações e veio para as instalações de uma velha oficina de reparação de bicicletas
no centro do Troviscal. Não conseguimos encontrar o rastro de onde seria essa casa, essa oficina. Depois aluga instalações na casa de Cipriano Neto, ali perto, e já muitos que são aqui do Troviscal conhecem, onde funcionou o Talho Soares, no Troviscal, e quase nas traseiras da Igreja Católica, numa casa que tinha sido residência paroquial, e ainda lá está, mas já não é residência, está abandonada. Estamos no ano de 1931 e pela primeira vez o pastor Dr. António Maurício vem ao Troviscal, onde toma conhecimento da realidade do trabalho. Ainda neste ano são realizadas na Assembleia Republicana do Troviscal novas conferências evangelísticas, por destacada figura do meio evangélico. Não temos a certeza, mas muito possivelmente pelo pastor Armando Pereira Araújo, visto nesta altura o missionário João Jorge de Oliveira, que não veio só uma vez, veio várias vezes ao Troviscal, que aqui veio várias vezes, estar ausente nos Estados Unidos. Estas conferências... E então, temos aqui um pequeno relato, quem não possuir este livro até o pode arranjar, porque este livro é importante, até tem aqui, vejam bem, vem o que é que está aqui, a fotografia do templo, não é? Deste tempo, não é do primeiro. Mas, nessa altura, dizia-se, porém, como o pregador falasse muito em Deus, trataram de o despedir, reduzindo as conferências feitas na casa de ensaio da banda a 2 ou 3. Isto de falar em Deus não era de todo do agrado dos republicanos, o que levou o correspondente no Troviscal a escrever no Correio do Volga: se Sua Excelência falasse mal dos padres e dos bispos, deixavam-no falar. Assim como pregava a necessidade da fé em Deus, vai-te embora. Isto vem era do Correio do Volga, na sua edição de 22 de março de 1931. Estamos, portanto, agora no ano de 32, e o irmão António José da Mota, irmão carnal de Eleutério José da Mota, pai do nosso irmão Vítor, que está ali, está entre nós, que tinha regressado da América há algum tempo atrás, compra uma casa bem no centro do Troviscal e que ficava paredes meias com a padaria do Sr. Manuel Briosa. Quem conheceu, eu o conheci ainda, mas é um local que já não existe, pois deu lugar ao jardim público, aquele jardim que está ali mesmo ao lado da Igreja Católica, e que ficava quase em frente à Igreja Católica. Depois de algumas adaptações, cede gratuitamente aquelas instalações para a missão se reunir. O trabalho avança sem grandes sobressaltos. Havia muita alegria e novas decisões por Cristo eram tomadas. No final de 1932, início de 33, e depois da visita do pastor Dr. António Maurício no ano anterior, e como o espaço para o salão de cultos e classes da EVD estava consolidado, os membros da missão, acompanhados pelo evangelista Armindo Godinho Moreira e por dirigentes da Convenção Batista Portuguesa, a quem a missão se tinha juntado, o tempo vai longo e nós íamos aqui e podíamos ver que a missão se tinha juntado à Convenção Batista Portuguesa alguns meses antes. A quem se tinha juntado neste ano de 33, começam a pensar e a preparar a missão para se organizar em igreja.
de salientar que as instalações na casa do irmão António José da Mota foram utilizadas pela missão e serviram de sede para a igreja, que se veio a organizar em 22 de julho de 1934 e até à mudança para o primeiro templo que construiu entre os anos 47 e 50. Ao terminar, recordamos aqui a preciosa colaboração recebida ao longo destes anos em análise, 1926 a 34, e mesmo depois deles, entre outros, dos evangelistas Delfim Vieira, Armindo Moreira, do pastor Armando Pereira de Araújo, do irmão Meireles, bem como do pastor Manuel José Cerqueira, ordenado em Matosinhos e que agora, como estudante de Filologia Clássica na Universidade de Coimbra, também aqui vinha colaborar. E, naturalmente, da prata da casa, recordamos dos líderes naturais, entre outros, pelo seu empenhamento e dinamismo, os irmãos Manuel José Casal, António José da Mota, Maria Rosa Benavente e José dos Santos Barreiros. Assim, chegamos ao fim deste breve relato histórico que compreende este período de 26 até 21 de julho de 1934 e que nos dá uma panorâmica do início do trabalho aqui no Troviscal. A Deus toda a honra e glória pela sua provisão em cada momento. Nós não vamos cantar o hino Tu és fiel, Senhor, mas Ele é fiel. E Ele é muito bom. E vai haver tantos outros pormenores desta história que nos vão enriquecer, que certamente teremos muito mais razões para cantar Tu és fiel, Senhor. E no próximo domingo a banda vai nos acompanhar nesse momento. Eu vou pedir ao pastor Vítor Paulo que possa vir. Já ouvimos hoje que o seu avô esteve aqui bem no início. Pastor Vítor Paulo não foi pastor aqui na igreja, mas a sua história obviamente tem origem aqui e nós somos gratos por isso. Conheço o pastor Vítor há muitos anos, noutro contexto e noutras circunstâncias, e nunca imaginei que nós nos iríamos encontrar aqui desta forma. Mas num momento como este, fazia todo o sentido temos a oportunidade de ouvir da parte do pastor Vítor Paulo a palavra. Ela certamente falará aos nossos corações, porque ela também é resultado de um Deus bom que ao longo desta história tem feito a sua intervenção neste lugar. Muito obrigado, Vítor, por estares connosco. É uma bênção, agradeço muito e que o Senhor te abençoe. Amém. Ainda bem que mudaram a hora de fim do culto para as 12h30, certo? Ok. É que se estiverem mentalizados que o culto termina ao 12h30, eu não vou sentir que estou tão atrasado, está bem? Ok? Vamos todos pensar que o culto termina ao 12h30. Obrigado. Amém. É bom estar aqui e lembrar esta igreja que marcou profundamente e muitas caras que eu reconheço de 25 anos atrás, que eu saí de membro desta igreja, e muitas pessoas parece que estão na mesma. Eu é que não, mas as pessoas estão iguais. Eu reconheço-as todas como ficou gravado na minha memória. Mas graças a Deus porque a igreja tem muitas pessoas, muitos irmãos, amigos novos que fazem parte desta comunidade e, portanto, é bom sinal. É bom sinal que a igreja está a crescer para a honra e glória de Deus. E, portanto, nestes minutos que nos restam de tempo de culto, de celebração, gostaria que pudéssemos meditar também na palavra de Deus, naquilo que ela nos quer ensinar. Como já estão há algum tempo sentados, podem todos ficar em pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor para este tempo, que Ele fale aos vossos corações e que me ajude a remir bem o tempo, está bem? Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos muito por esta igreja, Senhor, por estes 90 anos de bênção neste lugar, 90 anos de ação,
do Teu Santo Espírito em muitas vidas que aqui passaram, Senhor. Muitas já não estão entre nós, mas muitas passaram aqui, foram transformadas pelo Teu poder. Obrigado por todos aqueles que estão aqui hoje, Senhor, e que continues a agir nas nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podem sentar-se. Como o pastor disse, eu não fui pastor desta igreja, mas fui jovem e servi muito aqui, neste lugar. Um acontecimento marcante na minha vida foi quando estávamos a edificar este espaço, fiquei pendurado ali naquela coluna. Não sei se estão a imaginar, tínhamos uma escada aqui, estava a fazer não sei o quê, a pendurar alguma coisa e a escada caiu e graças a Deus porque me agarrei à coluna. Portanto, estas colunas são fortes e estão a suportar este espaço aqui de uma maneira impressionante. Estão a ver? Portanto, estas colunas significam algo, significam que esta igreja está suportada em algo, não é? Está suportada na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. E o tema que o pastor mencionou e que partilhou comigo é caminhando com Cristo, caminhando com Jesus ao longo de 90 anos. Então eu pensei que seria interessante, seria bom, seria útil, seria relevante para as nossas vidas pensarmos nesta caminhada com Cristo, porque quando nós caminhamos com Cristo, nós aprendemos a caminhar também, não é? Se caminharmos com outras pessoas, não aprendemos a caminhar com Cristo. Mas caminhando com Cristo, aprendemos a... Repitam comigo, caminhando com Cristo, aprendemos a caminhar. Amém? Então que seja essa a nossa memória, o nosso pensamento neste dia. E eu gostava que nós pensássemos que a nossa vida cristã não é uma corrida de curto tempo, é uma longa corrida, é uma caminhada grande, não é? Infelizmente, muitos nesta caminhada desistem e abandonam a caminhada com Cristo, não é? E todos vocês que estão aqui, se calhar reconhecem alguém, lembram-se de alguém que começou muito bem, mas que depois se afastou dos caminhos com Cristo, desta caminhada com Cristo. Porque esta caminhada é realmente difícil e traz grandes desafios na nossa vida. Então, quando nós celebramos esta caminhada com Cristo, que tem muitos obstáculos, eu gostava que nós pensássemos em 4 fases da caminhada com Cristo que são importantes para nós também pensarmos na nossa vida, relacionarmos com a nossa vida, está bem? E então eu gostava que pudessem abrir em Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, e vamos ler os versos 9 a 11. Marcos 11, 9. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Quero pensar neste pequeno episódio da vida de Jesus, da caminhada com Jesus, para pensarmos na adoração comunitária. E nós somos uma igreja, fazemos parte desta igreja aqui, ou de outra igreja do Senhor Jesus Cristo, e, portanto, como igreja, nós temos uma adoração comunitária, não é? Adoramos a Deus em comunidade. É isto que nós fazemos quando vimos à casa do Senhor. E Jesus nasceu desta forma, de uma forma humilde. Nós não vamos recordar toda a história, mas nasceu da forma que nós sabemos que nasceu. Mas aqui estamos no episódio em que ele entrou triunfalmente em Jerusalém, não foi? E esta entrada em Jerusalém foi tão marcante para as pessoas que as pessoas o adoraram em comunidade a todos. Hosana, Hosana. E Jesus foi declarado rei. Ele que anteriormente tinha recusado este papel tão popular e teve muito cuidado para não chamar muita atenção, nesta altura Jesus aceita esta declaração de que ele é o rei. Ele é alguém especial, alguém que veio para ser o Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, não é? Portanto, é esta adoração comunitária que ele recebeu aqui neste lugar, não foi? Mas ele entrou no templo e observou tudo
tudo o que se passava no templo. Este acontecimento foi fora do templo, mas aqui ele entrou no templo e começou a observar tudo. E o que é que ele observou no versículo 15 a 17? E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes tornado numa casa em covil de salteadores. Ou seja, Jesus voltou ao templo no dia a seguir, e porque ele tinha observado com calma aquilo que se passava lá. Ele não agiu de maneira irada, impulsiva, ele teve tempo para refletir naquilo que se passava no templo, e então ele chamou a atenção do problema da adoração oficial. Porque uma coisa é a adoração comunitária das pessoas com naturalidade. Adoramos a Jesus com naturalidade. Outra coisa é a adoração religiosa. E vimos aqui o relato do irmão Carlos a relatar como o poder da religião influencia muito aquilo que se passa e tenta controlar as pessoas na sua adoração verdadeira, não é? E, portanto, Jesus aqui alertou para um problema muito grave, que era a adoração baseada nos recursos, no dinheiro, e há aqui todo um contexto que agora não vou entrar nesse aspecto, mas sabemos como havia um aproveitamento financeiro de tudo aquilo que era feito no templo de maneira errada, e Jesus chamou a atenção para isto. Estou a alertar estou a usar este texto para nós pensarmos na nossa adoração. O contraste entre a adoração simples, natural, espontânea das pessoas na rua para com Jesus, em contraste com a adoração por vezes falsa, hipócrita das pessoas nos meios religiosos. E nós, como igreja, temos todos que pensar como é que estamos a proceder a nossa adoração a Jesus, como é a nossa adoração em muitas igrejas atualmente, não é? Estamos a celebrar 90 anos aqui e dou graças a Deus porque tenho visto que esta igreja se manteve nos bons propósitos de Deus na adoração ao Senhor com honestidade, com verdadeiro desejo de amar, de servir, de obedecer à sua vontade. Mas quantas vezes nós sabemos que a adoração religiosa que é feita em muitos meios acaba por anular, acaba por negar o verdadeiro significado de Jesus e aquilo que ele veio fazer, não é? Nós todos conhecemos casos onde igrejas, a religião se aproveita do Evangelho e denigre o próprio Evangelho, está bem? Então isto é uma chamada de atenção para que nós não devemos permitir que entre na nossa adoração a falsidade, outros valores. Portanto, Jesus é adorado pessoalmente, em comunidade, mas também tem que ser adorado com verdade, não é? Então este episódio é a primeira fase de Jesus. Jesus passou nesta caminhada, começou a ser adorado desta maneira. Mas depois, se avançarmos mais umas páginas no capítulo 14, encontramos no versículo 3 o seguinte: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e que, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que é que nós encontramos aqui agora? É uma adoração religiosa, só em igreja, em comunidade? Encontramos uma adoração pessoal. Uma adoração pessoal de uma mulher que, olhando para outros evangelhos, podemos pensar que era Maria, a irmã de Lázaro, e que, se pensando neste episódio, ela estava muito grata a Deus, a Jesus, por ter ressuscitado o seu irmão, e por isso entendemos este pormenor dela derramar algo tão valioso aos pés de Jesus, um vaso de alabastro que dizem que correspondia ao salário de um ano de trabalho. Então viram este ato de adoração tão profundo, tão dispendioso até, não é? Este ato de adoração a Jesus. Portanto, encontramos numa fase em que Jesus também está a ser adorado pessoalmente. Não é apenas suficiente adorar a Deus em comunidade, é preciso adorar a Deus, a Jesus, pessoalmente.
Amém? E, portanto, o que é que acontece? Vamos ver o contraste no versículo 10. Para além da adoração pessoal, por vezes também há a rejeição pessoal. Versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Em contraste com o exemplo de Maria, que estava a adorar Jesus pessoalmente com a sua vida, com a sua gratidão, encontramos esta personagem, Judas, não é? Que aqui estava a optar por trair Jesus, entregando-os às autoridades religiosas, cá está, que têm poder sobre a realidade espiritual também, entregando às autoridades religiosas para ser morto. Jesus tinha perdido a esperança em Jesus. Judas tinha perdido a esperança em Jesus. Judas tinha perdido, ficou desiludido, aquilo que pensava que Jesus seria não correspondeu às suas expectativas e, portanto, ele disse, não, eu vou negar esta pessoa, eu não quero, acho que ele não está a fazer aquilo que ele tem que fazer e, portanto, entregou às autoridades. Portanto, adoração pessoal, mas também rejeição pessoal. E nós sabemos que nos nossos dias muitas pessoas aceitam Jesus e adoram pessoalmente, outros rejeitam Jesus, porque ele não corresponde à sua expectativa, não é? Portanto, caminhando com Cristo, nós aprendemos a caminhar, não é? Maria estava a aprender a caminhar. Judas estava a entrar num caminho que sabemos qual foi o seu destino final, não é? Então, atualmente também, muitas pessoas só dão verdadeira adoração a Jesus e se sacrificam por amor a Ele. Dão tudo por amor a Jesus, como esta Maria, não é? Mas outros ficam tão desiludidos por Jesus não ser aquilo que eles esperavam, não corresponder àquilo que eles pedem ou pretendem e, portanto, acabam por rejeitar a Jesus na sua vida. Cada um de nós também precisa entender que não basta participar numa comunidade como esta ou como outra qualquer, numa adoração comunitária. Não é suficiente, é necessário também adorar a Deus pessoalmente, ter uma relação pessoal com Jesus. Não é? Não basta ser membro de uma igreja, não basta pertencer a uma comunidade, é necessário uma relação pessoal com Jesus, é necessário compreender aquilo que Ele fez por cada um de nós, não é? Qual é a nossa atitude? Onde é que nós estamos? Mas Jesus continua na sua etapa e que está relacionada com aquilo que nós fizemos hoje na ceia do Senhor. Vamos ler versículos 33 do capítulo 14. Versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tornado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até agora, ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai. Versículos 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. Versículo 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E depois encontramos, mais tarde, umas palavras de Jesus, onde ele se sente... Versículo 34, quero repetir este versículo. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte. Está profundamente triste até à morte. Imaginem esta fase agora de Jesus. Jesus tinha saído da adoração pública daquela maneira como vimos no início. Adoração, o rei dos judeus. Passou por uma fase mais de adoração pessoal. E agora chegamos aqui a um ponto da fase da vida de Jesus, da caminhada de Jesus, onde ele está profundamente triste. Profundamente triste até à morte. Se lermos o capítulo 15, dos versículos 33 e 34, diz assim, chegando à hora sexta, houve trevas sobre toda a face até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Esta manhã, na lição da Escola Dominical, este era um pouco o tema, nos sentirmos desamparados, sós. E Jesus também passou por esta etapa da vida.
também se sentiu totalmente sozinho, desamparado, sem ninguém. Jesus ficou sozinho a orar, pedindo para que, se fosse possível, Deus o livrasse daquele cálice. Não é? Passa de mim este cálice, Senhor, se for da tua vontade. E este cálice representa o quê? Quando nós tomamos o cálice, acabamos de o fazer, estamos a pensar, a representar, a lembrar o sacrifício de Jesus Cristo por nós, não é? É isso que nós estamos a identificar ao tomar aquele cálice. E, portanto, Jesus estava a suportar o peso dos nossos pecados e ele podia ter dito: eu não aguento suportar este cálice. Então nós não estaríamos aqui se Jesus tivesse tomado esta decisão, pois não? Mas Jesus conhecia o plano de Deus e disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Por isso Jesus submeteu-se à vontade de Deus. E esta foi a etapa da caminhada com Cristo que foi a mais difícil, não foi? Foi a etapa da caminhada com Cristo mais difícil. Mas caminhando com Cristo nós aprendemos a caminhar. Então temos que aprender também com esta etapa da caminhada com Cristo. Precisamos também aceitar e submeter a vontade de Deus à nossa vontade, não é? Ou a nossa vontade à vontade de Deus, para ser mais claro, não é? E às vezes também nós nos sentimos sós e abandonados, não é? Jesus também passou por isto. Jesus passou por isto para nós podermos compreender que caminhando com Ele nós também caminhamos melhor. A comunidade existe, a nossa relação pessoal com Deus existe, mas mesmo assim, por vezes, nós nos sentimos também, às vezes, em alguma etapa da nossa vida, sós e abandonados. E cada um de vocês, se calhar, pode ter esta experiência para relatar, não é? Jesus foi negado pelo apóstolo Pedro quando estava a precisar de ter um amigo ali ao lado. Só olhar para um amigo no momento de sofrimento às vezes é importante, não é? Quando alguma pessoa está ao leito da morte, é bom, é reconfortante ter um amigo ao lado. Há histórias de soldados onde isto acontece, mas Jesus viu Pedro a abandoná-lo. Então imaginem como é que ele se sente, como é que ele se sentiu, não é? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, não é? E portanto Jesus, mesmo sentindo-se abandonado, ele concluiu a sua missão, não foi? De se entregar à morte por nós. Então cada um de nós também, mesmo nos sentindo por vezes sós e abandonados, nós não temos que morrer pelos pecados de ninguém, como Jesus teve, não é? Nós não temos esse papel, como Jesus teve. E por isso, cada um de nós tem que reagir à oferta de Jesus da maneira que acha que tem que reagir. E uns aceitam essa oferta, outros rejeitam essa oferta, não é? Mas há uma última etapa da caminhada com Cristo que é importante nós não esquecermos, porque o abandono e a consequente morte não foi o fim, não é? Em Marcos 16 vemos que, Marcos 16, 9, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo ao primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demónios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então Jesus mostrou o poder o poder de Deus através da sua ressurreição. Então esta última etapa é importante para nós fecharmos o ciclo da vida de Jesus, não é? Para nós entendermos também que a morte não é o fim. Estava relacionado com a lição desta manhã também, da escola dominical, não é? Jesus venceu a morte e Ele nos possibilita ter uma nova vida após um momento de solidão e de morte, não é? É isto que é importante. Esta etapa da ressurreição provou tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós e aquilo que Ele é, que é Deus, não é? Portanto, nós precisamos de acreditar que Ele é a esperança, não é? Precisamos de voltar para o Senhor. Portanto, o meu papel hoje, o meu desejo era que nós compreendêssemos qual é a nossa caminhada com Cristo e em que etapa da nossa vida cada um de vocês pode estar. Conheço alguns, não conheço todos.
Não sei como é que cada um de vocês está em relação na sua caminhada com Cristo, não é? Como é que está na caminhada com Cristo? Podem estar ainda na fase apenas da adoração comunitária, de virem adorar a Deus aqui, dominicalmente, que é já muito bom, não é? É muito bom. Estamos a adorar a Deus como igreja, para seguir um grupo, para pertencer a um grupo religioso, para dizer que temos uma religião, não é? Ou porque reconhecemos que a adoração comunitária é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada com Jesus, com Cristo. A segunda etapa é que não basta estar num grupo, é preciso ter uma relação pessoal com Jesus, não é? Então, a adoração ou a rejeição pessoal? Estamos a adorar a Deus pessoalmente, a ter uma relação com Ele pessoalmente, como Maria teve, ou como Judas até estamos até um pouco desiludidos com Jesus na nossa caminhada. Até estamos desiludidos com Jesus porque aquilo que nós pensávamos que era a vida não se tornou assim como nós pensávamos. Não é? Vamos querer ter uma relação pessoal com Jesus ou rejeitá-lo, não é? Podemos estar numa fase de abandono, não é? Abandono. Jesus foi abandonado por todos. Nós podemos também estar, se calhar, numa fase de abandono, pensar em abandonar Deus e deixar de seguir Deus, como muitos já o fizeram, não é? Como é que nós estamos na nossa vida? Ou até nos podemos estar a sentir abandonados pelo próprio Deus, pelas outras pessoas. Então nós estamos a focar a nossa atenção, a nossa fase da vida nesse aspecto de que nos sentimos abandonados, ou estamos a focar a nossa atenção em continuar a obedecer à vontade de Deus? Onde é que nós nos encontramos? E por último, morte ou nova vida. Estamos na etapa de de deixar que a nossa vida espiritual morra, como Judas deixou que a sua vida espiritual morresse, ou estamos a procurar fazer morrer a nossa natureza que não agrada a Deus e ressuscitar com uma nova vida, que é aquilo que Jesus pede de nós, não é? O que é que nós podemos fazer? Então, o que é que nós podemos fazer, queridos irmãos e amigos que aqui se encontram também? Podemos continuar a estar a adorar a Deus em comunidade, não é? Adorar a Deus em comunidade como igreja é muito importante. Tomar uma atitude de aprofundar o nosso relacionamento pessoal com Jesus. É isso que é importante que cada um de nós faça. Não é suficiente estar aqui. É preciso desenvolver a nossa relação pessoal com Jesus. E se sentem sozinhos e abandonados, lembrem-se que não estão sozinhos. Não estão sozinhos e abandonados. Cristo está convosco e esta igreja e todas as pessoas estão convosco e devem continuar a prosseguir a vossa missão. E por último, morte e ressurreição ou vida, não é? Morte ou vida. Que caminho é que estamos a seguir? O caminho da morte ou estamos a procurar renovar-nos em cada dia para uma nova vida com Cristo? Quero terminar com Romanos 8:11, que é um versículo que eu gosto muito, Romanos 8:11, que diz, Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em nós habita. Portanto, o Espírito do Senhor é o mesmo que ressuscitou Jesus e que nos vai ressuscitar a nós também, que nos ajuda a viver esta caminhada. Então, caminhando com Cristo, nós aprendemos a caminhar. Então, que este mês nos ajude a pensar na nossa caminhada com Cristo, e é bom ver todos aqui a continuarem nesta caminhada com Cristo, mas há sempre mais alguma coisa que nós podemos fazer nesta caminhada com o Senhor para estarmos mais perto dEle. Que o Senhor muito abençoe esta igreja, os seus pastores, os seus líderes, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Pessoal. Então. Eu sabia que Deus ia falar connosco através do Vítor Paulo. Ele fê-lo, ele desafiou-nos. Num dia em que somos confrontados com um caminhar, com uma história
Sem dúvida nenhuma, a caminhada do Vítor Paulo e da família é resultado daquilo que aconteceu. O Vítor Paulo, a Austin, a família pastoreiam a igreja lá em Santo António dos Cavaleiros, onde eu também já tive o privilégio de morar e de ser vizinho. Orem por eles, temos que cuidá-los em oração, porque eles também têm uma caminhada que é resultado daquilo que o Senhor já tem feito no passado. Porque nessa caminhada houve decisões que foram tomadas, tal como nós hoje também temos que tomar. E que o Senhor nos ajude a tomar as decisões certas e a caminhar com Cristo, porque caminhar com Cristo hoje ensina-nos a caminhar. Amém? Podemos ficar sentados em pé, desculpem, sentados já nós estamos. Podemos ficar em pé e vamos orar, terminar com uma palavra de oração, agradecer a Deus por tudo, toda a honra, toda a glória para Ele. Pai querido, nós queremos muito nesta hora agradecer-te, louvar o teu santo nome, porque tu és um Deus de amor, um Deus de graça, que tocas as nossas vidas de uma forma única, Pai. Quando olhamos para trás e vemos como tu fizestes aqui neste lugar, nós só te podemos agradecer. Mas, Pai, quando olhamos para ti, percebemos como ao longo da história o teu amor, a tua graça, a tua revelação se tem manifestado em nós, nos nossos antepassados, e vai continuar a fazê-lo, Pai. Só podemos te agradecer. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por podermos caminhar com Cristo, com o teu Filho. Muito obrigado porque Ele nos ensina e Ele nos faz aproximar de ti. Pai, oro nesta hora para que o Teu Santo Espírito nos desafie a tomar as decisões que precisam de ser tomadas hoje. E que nós possamos decidir, Pai, a intimidade contigo. Possamos decidir o louvor e a adoração pessoal e íntima contigo. Ó Pai, que nós possamos em cada momento sentir a Tua presença, porque de facto Tu nunca nos abandonas, mas Tu tens propósitos para nós que vão muito além daquilo que nós entendemos. A Tua história tem provado isso e nós sabemos que Tu és um Deus que de facto fazes isso. Pai, continua a tocar as nossas vidas. Oro pela vida do pastor Vítor Paulo, a sua família, pela igreja lá em Santo António dos Cavaleiros. Muito obrigado pela sua vida, pelo seu ministério, por aquilo que Tu tens feito nele e através dele. Ó Pai, te agradecemos aquilo que Tu tens feito em nós, neste lugar, e por aqueles que Tu tens trazido até nós. Ó Pai, toda a honra e todo o louvor é para Ti, mas queremos nesta hora também, confrontados com a Tua palavra, assumir o nosso compromisso de caminhar contigo a cada dia, honrar o Teu nome, celebrar o Teu amor na pessoa de Jesus Cristo, para que Ele de facto possa ser tudo em cada um de nós. E todo o louvor é para Ti. Pedimos-Te mais uma vez que nos acompanhes, ó Pai, que abençoes o resto deste dia e que nele nós possamos, pela ação do Teu Santo Espírito, ter cada vez mais proximidade contigo e que isso possa resultar em vidas consagradas, santificadas pela Tua presença e pela Tua ação. Pai, por tudo isto, acima de tudo pelo Teu amor no Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Te louvamos e nos entregamos a Ti. Fazemos esta oração no nome que é sobre todo o nome, o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Amados, podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio. Entretanto, todos os que optaram por ter o almoço comunitário, pois ficam, e os que não optaram e querem ficar também podem ficar, porque de certeza que há comida para todos. E quando faltar, a gente ri uns para os outros, não há problema nenhum, tá bom? Que o Senhor nos abençoe e guarde, amados. Obrigado, Vitor.